Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, primeiro capítulo de Marcos. Nós vamos ler do verso 29 ao 34. Marcos 1, de 29 a 34. Nessa música que faz tema para esse vídeo de abertura que nós acabamos de ver, o refrão repete várias vezes: Tu fizeste todas as coisas novas, e eu te seguirei para sempre. Tu fizeste todas as coisas novas, e eu te seguirei para sempre. Aqui nós veremos algo no que seguir a Jesus. Marcos 1, a partir do versículo 29 até o 34. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Até aqui. Abençoa-nos, Pai, também com a Tua palavra agora. Nós que cremos que tudo se fez novo e estamos crendo que o Senhor tem feito um tempo novo na nossa vida, queremos seguir a Jesus nesse tempo novo, segui-lo imitando, replicando os seus atos, como aqui nesse texto aconteceu. Então que o Senhor nos dê a graça de percebermos as verdades que estão aqui contidas, ouvir a Tua voz e viver desta maneira, seguindo, porque aquele que quiser após mim, deve negar-se a si mesmo, disse Jesus, tomar a sua cruz e me seguir. Nós o seguiremos, Jesus. No Teu nome oramos ao Pai. Amém. Amém. Quero falar a vocês, meus irmãos, a respeito do serviço como sendo o padrão do reino de Deus. O serviço às pessoas como o padrão do reino de Deus. Isso é algo largamente conhecido em toda a Escritura, o quanto Deus procura desenvolver no seu povo um coração e uma consciência de pessoas que não estão no mundo por acaso, que não estão no mundo apenas para frequentar um ambiente, mas de pessoas que estão no mundo por uma missão. E essa missão passa necessariamente pela via do serviço às pessoas. Se você não compreende isso e não pratica isso, você jamais será semelhante a Jesus. Porque isso era o padrão de Jesus, servir as pessoas. Paulo fala de uma forma muito sublime isso na carta dele aos Efésios, lá no capítulo 2, no verso 10, ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós somos pessoas que somos chamadas para amar os outros, e o amor só é verdadeiramente identificado pelo que fazemos aos outros. Nós amamos as pessoas e não as amamos porque dizemos eu te amo. Nós amamos as pessoas e amamos de fato porque as servimos. Deus amou o mundo e por causa do seu amor Ele serviu a humanidade enviando o seu Filho único para morrer. Jesus, assim como o Pai, nos amou e nos serviu imediatamente aqueles que estavam junto dele, curando-os, restaurando-os, pregando uma palavra de esperança, e a todos nós Ele se entregou em serviço, para que nós fôssemos beneficiados. E aqui especificamente nós vemos esse padrão que começa primeiro em Jesus, mas que porque Jesus fez, e quem recebe de Jesus passa a ter uma consciência transformada, nós vemos essa mesma atitude sendo replicada. Isso eu acho fantástico. Tem um filme, me foge a memória agora,
Mas a ideia era essa, de que alguém faz o bem para um, e esse bem vai sendo replicado, a corrente do bem. Você faz o bem para uma pessoa, e essa pessoa que recebe o bem, ela passa e faz um bem para outro. Não só tem filme, mas tem um monte de videozinho na internet a respeito disso. Você recebe uma coisa boa, e você recebe junto com essa coisa boa, a missão de fazer algo bom também para outro. E aqui nós estamos vendo a corrente do bem acontecer, que é o que tem que acontecer aqui dentro, que é o que tem que acontecer entre os cristãos. Nós recebemos, e por causa disso nós também replicamos, e passamos isso para outros. Veja, primeiro nós vemos o próprio Senhor Jesus servindo aos discípulos e à sogra de Pedro. Você viu? Prestou bem atenção na história? Jesus estava saindo da sinagoga com alguns daqueles que ele havia chamado, pelo menos Pedro, André, Tiago e João, e vão para a casa que era onde Pedro e André moravam. Pedro casado, diz o texto, porque tinha uma sogra, ou, na pior das hipóteses, ele tinha uma sogra ali, se a esposa dele não estivesse viva, mas nós sabemos que ela está viva porque Paulo faz essa reclamação depois, mais para frente, que os discípulos, como Pedro, podiam levar sua esposa. Então nós estamos falando que Jesus vai para uma casa junto com seus discípulos, a casa onde moravam algumas famílias. E nessa casa ele é informado que a sogra de Pedro está doente. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui, se a sogra estivesse doente, nem convidaria Jesus para ir para casa, para não correr o risco de Jesus curar a sogra, que é para ela morrer logo. Né? Tem gente que tem esse espírito. Eu não faria isso, vocês podem falar para mim, a Carla não pode avisar para a sogrinha, que se ela ficar doente, eu chamo Jesus para curar, porque ela é uma mãezinha para mim também. Né? E Jesus vai para essa casa, cura a sogra de Pedro. E o texto fala que isso tem um desenrolar, é maravilhoso. Se Jesus fosse só um religioso, como alguns vão dizer que ele foi, se ele apenas tivesse sido um religioso, ele teria se contentado apenas em cumprir as suas obrigações religiosas. Porque veja, isso daqui era um sábado. Jesus estava na sinagoga, vai para a sinagoga, recebe a oportunidade de ensinar outras pessoas, ensina, e depois que ensina, todo mundo fica admirado com aquilo que Jesus falava, porque ele não falava como os outros professores. Ele era um mestre diferenciado, tinha autoridade para falar o que falava, falava dele mesmo, coisa que outros não conseguiam entender e pensar. E depois que ele fez isso, que ele ensinou as pessoas, diz o texto que apareceu uma pessoa, e essa pessoa estava endemoniada. Jesus podia ter simplesmente falado, eu estou aqui para ensinar, não para expulsar demônio. Mas ele não, ele estava lá, ensinou, expulsou demônios, fez aquilo que tinha que fazer, e quando vai para a casa de Pedro, tem mais um trabalho para ele fazer. Ele podia pensar, bem, eu já fiz a minha parte como um bom religioso, já fui para a igreja, já cumpri, não era a igreja que eles iam, né, era a sinagoga, já fui para a sinagoga, já cumpri o meu papel religioso da semana, já fiz o que eu tinha que fazer. E isso se ele fosse um religioso, mas ele não era um religioso. E Jesus nos ensina a não sermos religiosos. Alguns de nós se contenta pensando que fazer a vontade de Deus consiste apenas em frequentar um culto. Então tem gente que acha, porque foi na igreja domingo, não precisa fazer mais nada. Eu já fui no domingo na igreja, então outras pessoas vão fazer outras coisas. Não é assim. Jesus, ele estava na sinagoga, ensina pessoas, ele tem uma batalha com espíritos malignos, e mesmo assim ele se dispõe a fazer outras coisas. O religioso não se dispõe a servir as pessoas, porque ele acha que o que ele faz na igreja já é suficiente. Muitas pessoas trabalham na igreja e não trabalham pensando nas pessoas. E eu quero dizer uma coisa aqui, que para mim é um absurdo você fazer qualquer coisa na igreja, por exemplo, e não pensar nas pessoas. Tem gente que faz coisas porque eles querem o brilho, eles querem a glória, eles querem a fama, eles querem aparecer, eles querem os holofotes, e não estão interessados nas pessoas. E algumas pessoas fazem coisas na igreja, são muito bons no que fazem, mas quando precisam desenvolver algo que vai ajudar outra pessoa, eles não fazem, porque eles acham que é suficiente o que eles estão fazendo. Jesus certa vez contou uma história do bom samaritano, você conhece essa história, que justamente fala de alguns religiosos, que não ajudam uma pessoa necessitada, porque eles tinham obrigações religiosas.
E eles achavam, primeiro, que a obrigação religiosa já era suficiente se a cumprisse, e segundo, se ajudasse o outro, podia atrapalhar na sua própria obrigação religiosa. Jesus não era um religioso. Mesmo assim, ele vai e ajuda a sogra de Pedro, verso 30 e 31 mostra. Ele podia ter pensado, outra pessoa vai ajudar, eu já cumpri com as minhas responsabilidades religiosas. Mas ele mesmo assim ajuda. E ele faz isso, preste atenção, Jesus vai e serve a sogra de Pedro, porque ele recebeu a intercessão das pessoas da casa. Algumas pessoas que estavam na casa, vendo a necessidade da sogra de Pedro, chamaram Jesus e disseram a Jesus, ajude, porque ela está doente. E eu quero aqui encorajar o que a irmã Ana também já fez antes de mim aqui. Você deve se colocar diante de Deus intercedendo pelos outros. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo, orar pelas pessoas, orar pelas autoridades. Hoje, talvez em primeiro turno, não sei, seja eleito o presidente do nosso país e alguns dos nossos governantes. Se não for hoje, até o dia 28 vai acabar isso. Nós precisamos orar pelas autoridades. Nós precisamos orar por todas as instâncias de autoridade, de governo, religiosa, seja o que for. Nós precisamos orar pelas pessoas, pelos nossos amigos. Precisamos orar por aqueles que sofrem em outros países. Eu ouço algumas pessoas fazendo piadinhas, porque são contra regimes de esquerda, fazendo piadinhas com Cuba e com a Venezuela. Se aquele governo fosse bom, ninguém estava querendo sair. Eu não estou me importando com o porquê, a questão é, tem gente sofrendo lá, e ao invés dos crentes se curvarem diante de Deus para interceder pelos que sofrem, ficam fazendo piadinha na internet, porque lá o governo é de esquerda. Para o inferno ser de esquerda ou de direita, importa que tem gente sofrendo, gente precisando de oração. Se eu não posso fazer mais, se eu não posso ir lá, eu posso dobrar o meu joelho e orar. Como nós ouvimos o Anderson citar aqui um outro dia, no momento da oração intercessória, que a igreja se colocou diante de Deus, e porque orou, Pedro foi liberto da cadeia. Quantas pessoas estão sofrendo, e nós podíamos estar intercedendo por esses irmãos e irmãs. Quantos irmãos da nossa igreja, enfermos, que nós não sabemos. Quantos irmãos da nossa igreja passando por situações difíceis, casamento quebrado, família destruída, situação financeira desmantelada. Quantos irmãos da igreja desesperançosos, alguns estressados, outros deprimidos, passando por situações difíceis, com filhos dando trabalho. Mas nós ficamos tão ocupados com a nossa vida que nós não vemos que outro que está dentro da casa, junto com a gente, está passando por dificuldade. Isso aqui é casa de Deus. Nós somos como Pedro, Tiago, o João, o André, que trouxemos Jesus aqui. Por que nós trouxemos Jesus aqui? Porque Jesus não mora aqui dentro. Nós trouxemos Jesus aqui porque nós invocamos o nome dele. Então, onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu estou lá. Nós estamos em nome de Jesus, nós trouxemos Jesus aqui. E nós trouxemos Jesus aqui, tem gente aqui entre nós sofrendo. E aí, será que nós conseguimos interceder e olhar para o irmão e falar, Jesus, tenha misericórdia desse irmão, dessa irmã, está sofrendo, está passando por tribulação, ou não está tão bem quanto podia ser. Nós somos chamados, assim como aqui o texto está mostrando, somos chamados a fazer isso pelos outros. Jesus fez isso. Ele fez isso, ele foi lá e ajudou a sogra de Pedro, mas fez isso porque os discípulos intercederam. Porque e se os discípulos não tivessem chamado Jesus para ir naquela casa? Aquela sogra ia continuar naquela enfermidade. A questão não é que Deus não sabe todas as coisas, a questão é que, entenda isso, preste muita atenção nisso. Deus tem poder para fazer todas as coisas, e nisso todo mundo crê, amém? Mas Deus se condicionou a trabalhar através das orações dos santos. Deus se condicionou a trabalhar através da oração dos santos. Deus podia simplesmente fazer tudo, mas Deus espera que nós sejamos participantes da obra dele, intercedendo e pedindo em favor dos outros. Ele não podia ter mandado o anjo para libertar Pedro? Podia. Por que mandou? Porque a igreja orou, porque o Tiago dias antes morreu, porque a igreja não estava em oração. Na mesma cadeia estava Pedro e Tiago. Tiago morreu, mas a igreja não tinha se colocado em oração. E quanto dos nossos irmãos sofrem ao ponto de perder qualquer coisa, porque nós não nos colocamos como instrumento de Deus para interceder uns pelos outros. Alguns de vocês ficam esperando que eu ore
ou que alguém da igreja, os mordomos vão orar, a irmã Ana Maria vai orar. Não, somos todos nós, o exército da oração. Se você já leu o livro do Apocalipse, você vai ver que diante do trono de Deus, está chegando como que uma fumaça subindo do altar. Aquela fumaça que está vindo ali é a oração dos santos. E a Bíblia diz que quando Deus recebia aquela oração, subia diante do trono dele aquela fumaça, ele agia na terra. Está lá em Apocalipse isso. Ele age em função de oração. Se a igreja não ora, as coisas não mudam. Nenhum presidente que for eleito pode mudar o nosso país, se Deus não agir. Se você trabalhar, der duro na vida, fizer todo o seu esforço, para que a sua casa se dê bem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Você pode fazer tudo, você pode acordar cedo, dormir tarde, você pode fazer tudo, se Deus não cuidar, não adianta nada. Você pode se colocar, nós temos aqui um policial valoroso, ontem estava em trabalho, parou aqui, estava trabalhando. Ele pode parar aqui armado na porta, para cuidar de nós, mas se o Senhor, que é o guarda de Israel, não se colocar de pé pelo seu povo, não tem arma que proteja o povo de Deus. Ele é um soldado, e precisa ser guardado por Deus, como todos nós. E como que isso acontece, irmãos? Quando nós nos colocamos em oração. Aquela família se colocou em intercessão com Jesus, por conta daquela sogra de Pedro. Eles foram lá, isso para nós hoje se chama oração. Eu vou a Jesus e falo de alguém. Então não pare de orar, por mais que você pense, não vai ter jeito, isso não tem o que fazer, não tem transformação, não tem restauração, não tem cura, não tem libertação, essa pessoa não tem jeito, já tentamos de tudo, não tem jeito. Olha, tem jeito para tudo, até para a morte. Tem gente que fala, só não tem jeito para a morte, com Jesus essa história não cola. Porque a Bíblia relata pessoas que já estavam indo no enterro, já estava carregando o caixão, estava lá uma senhora viúva, chorando, do lado do caixão do seu filho, indo a caminho do enterro. Jesus está parado na porta da cidade, vê aquela mulher, ele toca no esquife, toca no caixão, levanta, acabou a conversa. Até o morto obedece. Foi um caso só que Jesus fez isso? Se você acha que está fácil, porque ainda estava no caminho, pode ser que foi um engano. Então eu posso te lembrar do Lázaro, que já estava há dias, diz o texto sagrado que fedia. Jesus pede para que tirasse a pedra de onde ele estava enterrado, chama pelo nome e fala, Lázaro, vem para fora. É um absurdo, porque ele não chamou o vizinho que estava dormindo e acordou, chamou alguém que estava morto. Eu já preguei sobre isso, quando eu fui estudar sobre essa questão, quando a pessoa morre, depois de alguns dias, ela está deitada, todo o sangue dela desce para uma parte do corpo, por isso que ela fica branca. Todo o sangue desce, vira ali uma gelatina na parte de baixo do corpo daquela pessoa. Os órgãos já estão se decompondo. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Ele vem pulando, todo atado, que nem uma múmia. Jesus, eu estou indo, mas estou difícil aqui, eu estou amarrado. Mas obedece e vem para fora. Ainda Jesus dá uma ordem, fala assim, agora vão lá vocês e desatem ele. Não foi nem ele que foi desatar, ele pediu para os irmãos fazerem isso. Isso é o papel da igreja. Jesus faz milagre e a igreja vai lá e ajuda o irmão a voltar a andar, se desenvolver, ter a vida normal. Quantas coisas ruins estão acontecendo com pessoas porque nós não estamos orando. E quanta coisa podia ser diferente na sua casa se você estivesse se colocando diante de Deus em oração. Mas você vai começar a orar a partir de hoje pela tua família e você vai ver muitas coisas acontecendo. Você vai começar a orar pela tua igreja e você vai ver Deus agindo, porque Deus responde à oração, aleluia. Você deve interceder pelas pessoas. E pensa, a ajuda foi completa. Porque Jesus sabe como cada um precisa de ajuda. Isso eu acho maravilhoso. Eu não tenho essa sensibilidade ainda. Jesus tem. Eu não tenho. Quando ele vai ajudar essa senhora, diz o texto sagrado, que ele não fala apenas para ela assim, levanta, você está curada, a senhora está curada, pode se levantar. Ele fez isso para outras pessoas. Eram aleijados, estava a vida toda lá, esmolando. Ele fala, levanta, pega a tua cama, a tua esteira e anda.
Ele não põe nem a mão para ajudar. Porque ele sabia da capacidade, da condição, de tudo. Mas dessa senhora o texto diz que Jesus toma-a pela mão, a levanta, e então ela é curada. Há um processo na vida dela que não há na vida dos outros. Eu quero dizer uma coisa, o processo da ação de Deus na vida das pessoas é diferente. Tem gente que Deus toca, e num segundo ela pula, pega a cama e vai embora. Tem gente que Jesus tem que pegar pela mão, tem que pôr de pé, e essa pessoa vai ser curada. Tem um que Jesus simplesmente está cego, ele fala, veja. E o outro Jesus tem que cuspir no chão, fazer um lodo, passar no olho, falar, vai lá no rio, lava, volta. Tem processos. Tem gente que tem um tempo, outras pessoas têm outro tempo. E se nós não entendemos isso, nós ficamos julgando um ao outro. Porque a gente não entende o processo da ação de Deus na vida do irmão. Algumas pessoas me cobram e falam assim, pastor, mas fulano de tal está batizado e está fazendo essas coisas erradas ainda. E eu falo assim, calma, Deus está trabalhando na vida. Oxe, você está mais apressado que Deus? Deus está trabalhando na vida de cada um de vocês, a gente tem que ter paciência. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se Jesus pegar na sua mão, para de ser rebelde, não fica arrumando desculpa para não levantar. Porque tem gente que Jesus pega na mão, Jesus põe de pé e faz igual criança birrenta, se joga de novo sentado. A ajuda que Jesus dá é sempre completa. Não apenas cura, mas toma pela mão, ajuda a se levantar. E nós entendemos que cada necessidade tem um grau diferente, obviamente. E depois que Jesus mesmo serve aos discípulos, ouvindo e acatando o que eles pediram, e também servindo aquela senhora, acontece algo lindo. Depois que essa senhora é curada, o texto lá no versículo 31, diz assim, olha aí. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. Jesus fez a obra na vida dela, não teve tempo para nada, ela simplesmente, daquele momento em diante, em resposta imediata ao favor de Jesus, ela passa a servir todos aqueles que estavam na casa. Ela podia ter pensado, acabei de receber o que recebi, e agora eu estou bem, o que eu vou fazer agora que eu estou bem? Vou cuidar da minha vida, porque eu estava doente e não podia fazer nada, agora que eu estou bem, vou cuidar da minha vida. E para minha tristeza, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo demais. A pessoa chega na igreja quebrada, destruída, doente. Jesus pega essa pessoa pela mão, põe ela de pé, cura essa pessoa fica bonita para Jesus, aí ela fala, obrigado Jesus, e vai cuidar da vida dela. E ela vai viver a vida dela, porque agora ela está bem. Enquanto ela estava quebrada, necessitada, não podendo se levantar sozinho, dependia de Jesus. As pessoas ajudaram, mas agora que recebeu o que precisava, vai viver a sua vida. Uma grande tristeza do meu coração é isso acontecer, e acontece sempre. As pessoas ficam desesperadas, passam por dores e tristezas na vida, passam por muitas coisas de desgraça, correm para Deus, Deus toca nela, abençoa essa pessoa, e o que ela faz? Vai viver a vida dela. Não foi o que essa senhora fez, porque ela viu o que Jesus estava fazendo, e por isso ela entendeu o exemplo. Ela podia ter pensado isso, mas ela preferiu se dedicar a servir as pessoas, e detalhe, começou a fazer isso pela própria casa dela. Irmãos, vou dar a notícia mais complicada para vocês. Você que foi alcançado por Jesus, a sua primeira missão é dentro da tua casa. Isso é difícil demais, porque dentro da casa da gente é o lugar mais complexo para a gente desenvolver a nossa pregação evangelística. E eu posso dizer por quê? Porque dentro da nossa casa todo mundo conhece a gente. E lá não dá para você disfarçar. Quando você vai no trabalho, você disfarça. Você bebia, você fazia um monte de coisa, aí você não bebe mais, aí as pessoas falam, nossa, como ele mudou. E aí você fala de Jesus, todo mundo fica impressionado. Mas dentro da sua casa, todo mundo sabe quem você é de verdade. Então a sua pregação só vai ter efeito se a sua vida condiz com a sua pregação. E o problema é que muita gente fala que se encontrou com Jesus, mas a vida dela não testifica isso. E aí o trabalho que ela faz em casa é sempre inútil e vão. Então eu quero te dizer,
muda a sua forma de agir, muda a sua forma de viver, seja igual a Jesus, e tudo o que sair da sua boca é palavra de Deus para todo mundo da tua casa. Se eu fizer isso, pastor, todo mundo da minha casa vai se converter? Pela promessa do Senhor, vai em nome de Jesus. Mas isso não é muito difícil? Eu não quero saber, eu estou falando de Deus aqui. É difícil para mim. Se eu tiver que convencer alguém da sua família, é difícil. Mas se Deus tem que fazer isso, o coração do rei está na mão do Senhor. Oxi, tem alguém que é duro demais que Deus não possa quebrar? Se o seu coração for duro que nem uma pedra, a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a rocha, e vai e faz o que tem que ser feito. Não tem nada impossível para o Senhor. E eu quero dizer, o Senhor te chamou, comece o trabalho na tua casa. Quando você for expandir esse trabalho, expanda esse trabalho para a igreja, que é a sua segunda casa. Sirva os seus irmãos que estão aqui. Isso é muito importante. Muito importante essa consciência. Porque algumas pessoas não têm consciência do serviço aos irmãos. E aí se tornam aqueles que frequentam ambientes. Os que são mais antigos me ouvem muito falar sobre isso há muitos anos. Eu vou falar mais uma vez, porque tem coisa que a gente tem que falar a vida toda. Jesus não chamou ninguém para frequentar a igreja. Ele chamou pessoas para serem seus discípulos, e porque são seus discípulos, essas pessoas servem outras pessoas. Nós nos reunimos num lugar como esse, para ouvir de Jesus o que nós temos que fazer e ser, para louvar o nome dEle, para agradecê-lo por tudo que Ele fez e pelo que Ele é. Mas isso aqui não é a questão mais importante. A questão mais importante é, o que eu estou fazendo em favor dos outros? E se eu não estou fazendo em favor dos que estão aqui dentro, é hipocrisia querer fazer em favor dos que estão lá fora. Tem gente querendo fazer coisa lá fora e não faz aqui dentro. Vou te falar uma grande verdade, você é um hipócrita. É um hipócrita. Mas, pastor, o meu dom é de fazer coisas lá fora. Eu sei, eu tenho essa consciência que a obra de Deus não se resume à igreja. Eu tenho essa consciência. Aliás, eu tenho certeza que a obra de Deus, a maior parte dela é fora do ambiente igreja. Mas eu sei também que quem está aqui é meu irmão. Embora o meu dom talvez seja fazer qualquer coisa fora, tem alguém aqui dentro que precisa de alguma coisa que eu posso fazer por ele. Na pior das hipóteses, eu posso orar por alguém que está aqui dentro. E se eu não faço isso por quem está aqui dentro, não adianta eu querer fazer por quem está lá fora. Eu vejo gente sonhando com tantas coisas lá de fora e aqui dentro não fazem nada em favor uns dos outros. Não foi o que essa mulher fez. Ela podia simplesmente ter se vitimizado. Olha a situação dessa mulher, estava doente há quanto tempo? Não sei. Depois que ela é curada, ela podia estar fazendo como muitas pessoas fazem. Nossa, como minha vida é difícil. Jesus, vem aqui, vou aproveitar que o Senhor está aqui, vou contar a minha vida para o Senhor. Minha vida é difícil demais. Estou eu aqui nessa casa com mais 2 famílias. Estou na casa do meu genro, mas nessa mesma casa mora o irmão do meu genro com a esposa, com os filharadas deles também. Estou eu aqui largada nesse tipo de vida e doente aqui no meu canto. Tenha dó de mim. Ela não ficou se vitimizando. Jesus tocou na vida dela, ela levantou e foi fazer a obra de Deus. Ela levantou e foi viver a vida do jeito que tinha que ser vivida. Não fica, meu irmão e minha irmã, com vitimismo. Você não é coitadinho. Jesus não te chamou para ser coitadinho. Dá para você ouvir isso e acreditar no que eu estou falando? Eu sei que alguns de vocês têm um temperamento que te leva a ser vitimista. Tem vários tipos de temperamento. Alguns temperamentos levam as pessoas a ser vitimista. Então tudo que acontece, ela acha que o mundo está conspirando contra ela é a pessoa prejudicada, ela é a pessoa... Você não é vítima. Você agora está diante do Senhor. Então levanta a tua cabeça e vai viver a tua vida em nome de Jesus. Para de ser vítima. Ou para de se fazer de vítima. Ela podia pensar que ela era alvo de cuidados, mas ela entende que tem gente que precisa de ajuda mais do que ela. Sabe uma boa coisa para você fazer? Quando você se perceber vitimista, comece a prestar atenção que tem gente que precisa mais de ajuda do que você. Quando você achar que você está ruim, me procure, que eu te apresento pelo menos uma meia dúzia de pessoas que está pior do que você. Quando você achar que está sem dinheiro, você me procure. Eu vou te mostrar uma meia dúzia de pessoas que estão piores do que você. A hora que você fala, eu não tenho dinheiro para nada, pastor. É mesmo? Eu vou te mostrar pessoas piores do que você. Pastor, mas é que eu estou doente. É mesmo?
Me procura, eu vou te mostrar uma meia dúzia de pessoas que estão mais doentes do que você. Aí você vai parar de reclamar do que você está passando, do que você está vivendo, porque tem gente que está pior do que você. Essa mulher pensou o seguinte: eu estou bem, e tem pessoas que precisam ser atendidas, vou fazer alguma coisa. Quem vê outras pessoas que precisam, não fica passando sua vida lamentando da sua própria tristeza. Pessoa que vive murmurando de tudo que passa, são pessoas egoístas que não olham para o lado, porque não vê necessidade dos outros. Quem não olha para o outro para ver necessidade, só olha para o outro para falar maldade. Quem não olha para o outro para ver o que o outro precisa, só olha para si mesmo e fica com essa autocomiseração. Eu sou um desgraçado, eu sou um coitado, nada do que eu faço dá certo, é porque comigo, porque... Nossa, gente, assim, me perdoa, é até chato. Essa mulher, é chato mesmo, vocês não acham? Eu acho muito chato gente assim. Essa mulher, quando é tocada por Jesus, ela não esperou nenhum treinamento, nenhum curso, nada. Ela não esperou um evento na sinagoga dela para fazer alguma coisa pelos outros. Ela podia ter sido tocada e falar assim: agora quando a minha sinagoga fizer um evento para ajudar os outros, eu vou lá, porque Jesus me ajudou, e agora eu vou esperar a sinagoga ter um evento e eu vou ajudar. Ela fez o quê? Ela olhou para quem estava do lado dela e falou: vou começar por esses aqui. Tem gente que fica esperando coisas da igreja. Como pastor, eu já recebi muitas cobranças, umas legítimas e outras tão tontas. Pastor, nós não temos isso. Pastor, nós não fazemos aquilo. Nossa, pastor, nós não fazemos isso daqui. A outra igreja faz isso e vocês aqui não fazem. Porque não sei o que lá. Pode fazer. Você está esperando o quê? Outras pessoas fazerem para você ir junto das outras pessoas? Começa você. Faça. Não tem ninguém necessitado aqui entre nós que dá para você começar a ajudar? Sempre tem. Então faça. Ao invés de ficar esperando a igreja promover um evento para ajudar os outros, faça você. Quem espera evento para fazer coisas não quer se comprometer com ajuda, quer só participar de um evento. E olha, na boa, o Senhor do céu olha e balança a cabeça assim. Se você gosta só de evento, porque ajudar o próximo é estilo de vida, é como você vive, não o que você faz esporadicamente. Se o que você quer é evento, não estilo de vida, tem um monte de igreja aqui no finalzinho está escrito church, aqui na região aqui, várias. Pode procurar uma delas, elas trabalham bastante com evento. Pois bem, depois que Jesus fez isso, a sogra de Pedro faz o que faz. Aí os discípulos, junto com Jesus e a sogra, todos eles se juntam e vão fazer algo em favor dos outros. Olha que corrente do bem. Jesus chega na casa, abençoa aquela mulher. Aquela mulher abençoada começa a trabalhar em favor de todo mundo. Aí todo mundo abençoado começa a trabalhar em favor dos que estão lá fora. Olha como as coisas desenrolam. Versículo 32 e o 33, eu vou ler de novo para vocês, diz assim: ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Você prestou atenção? Quantas pessoas tinha ali? Toda a cidade estava na porta da casa dessa família para ser atendido por Jesus. Vocês acham que essa família fez o quê? Fechou a porta, deixou Jesus para fora, trabalhando, e eles ficaram lá dentro assistindo Netflix? Foi isso? Todo mundo estava lá fora, cada um fazendo alguma coisa. Chegam lá todo purulento, cheio de ferida. Está lá a sogra de Pedro com um paninho, molhando, passando na perna de alguém. Está lá Pedro ajudando, carrega esse homem aqui que não dá para ele vir sozinho. Ajuda esse, coloca aquele ali naquele lugar, faz isso. Porque Jesus passou o resto da tarde até a noite fazendo o quê? Curando pessoas necessitadas. Mas ele fez isso porque os discípulos e a sogra de Pedro, que viram o que Jesus fez e foram impactados por ele, passaram a fazer a mesma coisa, e passaram a servir toda a sociedade. Uma igreja só é relevante para a sociedade, quando ela tem a consciência de que Jesus fez algo por ela primeiro, depois, quando ela passa a servir um ao outro, e quando essa igreja está servindo um ao outro, aí essa igreja passa a ser relevante para a sociedade, senão ela é só mais uma igreja que está na cidade. Você sabe que nós estamos na rua das igrejas, não é verdade? Alguém falou, e eu concordo, já temos mais igreja do que bar.
Tá aí um negócio bom para quem quer ganhar um dinheirinho agora. Mentira. Não, não abra a bar. As pessoas daquela casa estavam experimentando todo o favor de Jesus, a alegria desse cuidado mútuo. Só que lá fora as pessoas estavam sofrendo todo tipo de doença, tormento. Pessoas doentes fisicamente, pessoas atormentadas pelo diabo. Será que alguém aqui conhece alguém que está lá fora agora, que está sofrendo alguma coisa assim? Que precisa de ajuda? Todo mundo conhece. E é nosso papel fazer alguma coisa. Mas não é o nosso papel fazer isso num evento. É nosso papel fazer isso como cristão. Mobilize-se, faça. Não fique esperando que o ministério vai fazer isso daí. Pelo amor de Deus, isso é programação. Isso é atividade da igreja. Nós não devemos viver de atividade, de evento em evento. Nós temos que ser assim, ver o necessitado e faz alguma coisa. O estilo de vida do crente devia ser esse. Primeiro você ajuda dentro da própria casa. Depois você junta a força e vai fazer as coisas pelos de fora. Jesus ajudou a gente com todo tipo de problema. Só quando a gente estiver forte, bem treinado entre nós daremos conta de ajudar um monte de gente que está passando por coisas lá fora. Gente, eu sei que alguns de vocês, porque aqui na igreja, nós não temos assim com tanta recorrência, foram poucos os casos, né, de pessoas ficarem endemoniadas na igreja. Foram poucos casos. Então, como isso não acontece, tem gente que até vai esquecendo que os demônios existem, né? Eu não queria lembrar vocês, mas vocês sabem que isso é uma realidade. E tem muita gente lá fora atormentada por espíritos malignos. Se você fala assim, pastor, eu não vejo muito isso e tal, então eu te convido a procurar o irmão Adriano Gibal e falar, Gibal, vamos visitar algum dos seus amigos. O Gibal só conhece gente endemoniada, misericórdia. Ele fala, pastor, vamos visitar fulano de tal? Eu falo, deixa eu jejuar, irmão, porque eu sei que ali vem. Meu Deus. Cada caso, cada coisa. Um dia aqui para baixo, tinha um menino que não levantava da cama já há um tempo. Não comia, não fazia mais nada. E não foi ele que me levou, uma outra pessoa que eu não lembro nem quem foi, depois quem foi me lembra. Me levou na casa dessa pessoa e eu fui lá para orar com aquela família. E aí eu olhei para a mãe e falei assim, olha, eu vou dizer uma verdade. Se o que ele tem é espiritual, agora vai acabar. Porque a gente vai orar, vai repreender e esse mal vai acabar. Se for físico, psicológico, ele precisa de um tratamento, né? Embora Deus também possa curar doenças. Mas se for espiritual, o problema dele acaba agora. É assim, muito despretensioso. E eu orei, e aquele menino levantou, e foi comer, e todo mundo olhando para ele, tipo, faz quantos dias que você não levanta, e de repente você levantou, saiu. Era espírito maligno que estava impedindo aquele menino de viver a vida normalmente. O Gibal me levou numa casa, um dia, para orar para uma família, e a hora que eu cheguei no portão, era uma casa de fundo, tinha um corredor assim, a hora que eu cheguei no portão da casa, lá do fundo, eu ouvia uma voz bem doce, porque era de uma criança. Esse desgraçado não quero que ele entre, esse desgraçado não. A hora que eu entrei, um menino de 8 anos, endemoniado. A gente já foi um monte de bimboca, um monte de lugar com um monte de gente endemoniado. Gente que frequenta igreja. Gente de família evangélica, gente que não conhece a Deus. Gente forte, gente fraca, gente estranha, gente de corintiano, aí é normal, mas gente de todo jeito. As pessoas estão assim aí fora. E a igreja tem que fazer alguma coisa. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando de ministério da igreja, eu estou falando do povo da igreja. A igreja somos nós. Os ministérios servem para tentar organizar as coisas, só. Mas somos nós temos que atuar nesse mundo. Tem um monte de gente endemoniada. Tem gente que está possessa e tem gente que está agindo sob influência, o que são os piores. Porque quando a pessoa fica endemoniada, pelo menos a gente tem a chance, expulsa e todo mundo está vendo. E quando a pessoa está só sob influência, agindo, falando, tentando sua vida, tem um monte de gente no seu trabalho que é assim. O diabo está lá usando ela para fazer coisa contra você e você fica bravo contra essa pessoa. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, o Daciolo está falando isso o tempo todo. Né?
não é contra a carne e sangue, é contra as questões que existem no mundo espiritual. Mas aí nós não estamos atentos a essas coisas, ao mundo espiritual. Não vemos a necessidade das pessoas, não estamos ajudando as pessoas, porque estamos esperando eventos da igreja. Esses discípulos viram Jesus indo e foram, e ajudaram Jesus, trabalharam junto com Jesus. E aí, como conclusão, se tiver algum necessitado aqui dentro, ou na casa de vocês, nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração. Porque a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Nós nos colocamos como intercessores, e nós cremos que Deus responde orações. Não desista de orar por ninguém, nós vamos continuar orando. Ore pela sua família, ore pelos irmãos. Se Jesus já te abençoou, se Ele fez algo por você, então entenda que agora é sua vez de fazer alguma coisa pelos outros. Passe a servir os seus irmãos. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente. Temos que ter cuidado desse povo aqui. Não adianta você frequentar a igreja. Eu fico muito feliz de verdade que vocês participem, venham aqui. Mas o que Jesus quer não é que você esteja de corpo presente, é que você se importe com alguém. Você sabe o que significa importar? É bem interessante, eu acho, o significado dessa palavra. Importar é trazer para dentro. Por isso que importar um produto é trazer uma coisa de outro país para esse país. Uma pessoa importante é uma pessoa que você decidiu trazer para dentro de você. Importar-se com o próximo é pegar o próximo e colocar dentro de você, pôr no seu coração. Então você precisa olhar para as pessoas que estão aqui e entender que todos são importantes. Você precisa pegar todo mundo e pôr dentro do seu peito. Ter consideração, carinho, amor, e fazer alguma coisa pelo bem dessas pessoas. E aí quando nós fizermos isso uns pelos outros, aí nós podemos querer fazer alguma coisa pelos que estão lá fora. De outro modo, a gente pode estar trabalhando com uma baita de uma hipocrisia. E não com eventos, mas com estilo de vida. Porque não adianta nada você ir fazer um negócio e depois você não vai fazer mais. É muita falsidade. É para marcar no passaporte da salvação um carimbo. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu sei que alguns podem até falar, mas se eu não fizer nenhuma vez, ninguém... É melhor uma vez do que nunca. Não, é melhor toda vez. É melhor ajudar as pessoas sempre. Essa mesa aqui significa isso. Significa Jesus me ajudando e a obrigação que eu tenho de ajudar cada um de vocês. Significa que Jesus te ajudou e a obrigação que vocês têm de ajudar-se uns aos outros. E se nós fizermos isso, tudo muda. Eu comecei a assistir uma série nova no Netflix a respeito dos maçons. Indico que você veja. Se alguém... Vocês estão vendo, né? Uma série dos maçons. É muito interessante. Porque mostra como aquele grupo fechado se ajuda. Eles fazem tudo uns pelos outros. Eles arrecadam milhares de não é dólar. Como que é a moeda lá da Inglaterra? Libra. Milhares de libra eles arrecadam para ajudar um ao outro. Então alguém está necessitado, aí mostrou o caso de um cara que tinha um problema com o filho que estava doente, e aí entre eles levantaram aquele dinheiro e bancaram tudo que foi feito na vida daquele menino, e graças a Deus aquele menino está bem. Eles têm esse negócio de se ajudar, e a igreja de Jesus é que tinha que ser assim. E parece que a gente vive meio assim, ó. É cada um por si, Deus por todos. Eu acho que cabe muito bem aqui o lema dos 3 mosqueteiros, né? É um por todos e todos por um. É Deus por nós e nós pelo Senhor e nós por nós. Nós temos que nos valer. Se todo mundo aqui se importasse um com o outro, seria muito melhor. E quando eu falo de importar, é trazer para dentro, não de ficar cuidando da vida do outro, mas de trazer para dentro do peito, se importar em oração. Eu sei que alguns são tímidos, eu vou encerrar com essa fala. Eu sei que alguns são tímidos e não teriam coragem de procurar outro irmão e falar: irmão, eu posso te ajudar com alguma coisa? Eu sei que sua timidez pode te atrapalhar de fazer isso, mas a sua timidez não deve te impedir de se colocar diante de Deus e falar: meu Deus, aquele que eu não consigo chegar falando, estica
Estende a tua mão e abençoa. Manda um bilhete. Você não tem coragem de falar pessoalmente? Eu mando uma mensagem no WhatsApp. Você escreve e aperta lá, vai a mensagem. Dá uma palavra de bênção para a vida do outro. Bom dia, Deus te abençoe. Olha, essa semana vai ser uma bênção para você, estou orando por você. Sabia? É muito bom você saber que tem alguém orando por você. Quando às vezes alguém manda uma mensagem e fala, pastor, estou orando por você, hein? Essa semana vai ser uma bênção. Eu falo, Deus, estou guardado. Tem soldado, tem gente da tropa que está lá, tem os snipers que estão ali preparados nessa batalha e eu posso fazer o que eu preciso fazer. Tá bom? Então, espero mesmo que Deus nos abençoe com a graça de podermos compreender que se queremos ser iguais a Jesus, nós temos que nos servir uns aos outros. E aí nós temos condições de fazer algo pela comunidade lá fora, pela sociedade. Que Deus te abençoe para que você seja assim. Tá ok?